Depois de 128 dias de censura, em que o Correio da Manhã, a CMTV e outras publicações do grupo Cofina foram impedidos de dar notícias sobre a Operação Marquês, revelamos-lhe agora tudo o que ficou por dizer nestes dias de mordaça. Começamos pelo primeiro interrogatório de 23 de novembro de 2014, onde José Sócrates é confrontado com os milhares de euros que transitam de contas de Santos Silva para pagar as despesas de muitas amigas. Sou uma pessoa que vive com algumas dificuldades financeiras. Aliás, o que, se me permite dizê-lo, uma coisa que me espanta é que as dificuldades financeiras pelas quais eu passo sejam tiradas contra mim em vez de me favorecerem. Se realmente havia essas dificuldades na sua vida financeira, no entanto, verifica-se que há aqui uma série de pessoas a quem, cada vez que recebia, ou muitas das vezes que recebia, acabava por distribuir também a sua parte. É verdade que ajudava uma senhora qualquer de nome Célia Tavares, ou uma coisa assim. É verdade que havia outras pessoas que lhe pediam dinheiro e que também ajudava, e que mandava fazer as entregas. A Lígia Correia. Está aqui, são as pessoas do Parlamento. Pagamento de Sandra Santos. Diga lá, Sr. Engenheiro. Ora bem, o que eu tenho a dizer sobre isto? A voz é de José Sócrates durante o interrogatório a que foi submetido no âmbito da Operação Marquês. É só se conhecia ou não? Não, eu vou lhe dizer o que sei, Soutor. Eu vou lhe dizer o que sei com toda a abertura e de coração limpo. De coração limpo e com toda a abertura para dizer o que sabe. É assim que José Sócrates se apresenta diante do juiz Carlos Alexandre e do procurador Rosário Teixeira. Vamos então continuar a ouvir o que Sócrates disse ao juiz e ao procurador sobre os milhares para as mulheres. Célia Tavares, Lígia Correia, Sandra Santos e Sofia Fava são 4 das mulheres que beneficiaram largamente da ajuda financeira do antigo primeiro-ministro. De acordo com a investigação, Sandra Santos, de 39 anos, imigrada na Suíça e que já foi ouvida como testemunha, foi a amiga que mais dinheiro recebeu de José Sócrates. Em pleno interrogatório, o antigo governante é confrontado com os dados recolhidos pela investigação. Sandra Santos é o tema desta conversa. A Sandra tem experimentado nos últimos anos muitas dificuldades e teve recentemente um filho, e as dificuldades agravaram-se porque parece que esse primeiro pai, que é suíço, não reconhecia o filho. Entretanto, ela perdeu o emprego e há mais de 2 anos, talvez, que nos pede dinheiro para ajudar-nos. Ela teve também internada, tentativa de suicídio, e eu já lhe disse há tempos que eu não tenho condições para ajudar muito, mas que me parecia que o Carlos é um homem com mais posse e pode ajudar. Por isso, quando ela me pede ajuda a mim, eu digo-lhe, olha, tenho que falar ao Carlos, ou pede-te ao Carlos para te ajudar. O Sr. Engenheiro Carlos Santos Silva, no meio de uns sorrisos, não apresentou a coisa assim. Disse que a Sandra era uma amiga dele e sua, e se pudéssemos ficar por aqui, eu preferia, diz ele. Se pudéssemos ficar por aqui, como diz o Sr. Engenheiro Santos Silva, se pudéssemos ficar por aqui, teríamos ficado. Poderíamos ficar por essa explicação assim, se não for ao caso de o dinheiro vir através de Santos Silva e de haver aquela tese do Ministério Público que há uma conta que é 407 para onde foi encaminhado um conjunto de dinheiro e que depois há dinheiros a sair desses pagamentos. O senhor não é obrigado a responder a nada, nem é obrigado a dizer nada sobre a sua vida íntima. Já lhe expliquei que a apaguei. Portanto, mais do que isso não lhe posso fazer. Mas, dizer.
Fala-se aqui em 92.750 euros. Pois, eu não fazia ideia nenhuma. O somatório desta coisa toda, pois, talvez, mas isto, tempo... mesmo isso, se fosse assim, era um favor que o Carlos me faria, mas não é um favor a mim. Não, mas é que não é um favor. Não enquadrou isso assim. Não, eu não enquadrei isso assim. Eu enquadrei como se fosse um favor que ele faz à Sandra. Se ele é assim tão amigo dela, ou Sr. Engenheiro, não leva mal, porque é que, se fizermos uma proporção, 90%, para não dizer mais, 90% das vezes ela contacta-o a si diretamente para ajudar e ponhamos uma porcentagem residual de 10% dos casos para falar com o Carlos Silva. A minha ideia é que ela pede tanto a um quanto ao outro. Os pedidos de Sandra Santos, que vive com um filho menor, são muito frequentes. A investigação tem em sua posse as mensagens trocadas entre Sandra e Sócrates, que a CMTV lhe revela agora. A 10 de novembro de 2013, Sandra mantém este diálogo com José Sócrates através de uma troca de mensagens. Preciso muito da tua ajuda, estou numa situação financeira difícil, juro pelo meu filho que não estou a aproveitar. Eu peço-te porque és a única pessoa que me pode ajudar. Desculpa, beijos. Está bem. Quanto precisas? 3.000 para poder pagar o aluguer da casa, 1.350, estou a dever ao banco 1.260 e não tenho dinheiro para as compras. Obrigada, eu devo-te imenso, não consigo dormir. Obrigada. Ora, deixa lá, o nosso amigo vai mandar-te como habitualmente, ok? A 29 de maio de 2014, nova mensagem de Sandra. Bom dia, envio-te dados que afinal é a minha conta NIB e o total é de 9.350 euros. Beijinho, obrigada. Descanso e muito dinheiro. É o que José Sócrates oferece também a outra das suas amigas, Célia Tavares, ex-namorada de José Cid, a amiga estudante de Direito, mais uma mulher sustentada por Sócrates. A investigação apresenta as mensagens trocadas entre os dois. Zé, estás bonito, estou a ver-te na RTP. Olha, já preciso de ajuda este mês. Tive mais gastos. Obrigada, meu querido. Beijos. 5 de novembro de 2014. Olá, querido, recebeste a minha mensagem? Tenho o seguro do carro que já venceu ontem e não tenho possibilidades para o pagar sem a tua ajuda. Desculpa. No interrogatório, José Sócrates é confrontado com todas estas gentilezas para com as mulheres. Tendo relações pessoais com ela há muito tempo, eu procurava ajudar. É o caso da Célia e o caso da Lígia. Lígia Correia, a atual companheira de José Sócrates, também pede ajuda ao antigo governante. Não consigo passar o espaço da loja e a única maneira é fechar mesmo. Queria que me ajudasse a pensar em qualquer coisa para eu fazer, porque tenho de arranjar uma forma de subsistir. Maria Rui, antiga assessora de imprensa de Sócrates quando este era primeiro-ministro, recebeu 5.000 euros. Amigo, olá. Preciso de massa na sexta-feira para pagar. Pode ser? No mesmo dia, 14 de outubro de 2013, José Sócrates pergunta se são 5.000 e tranquiliza, dizendo que não custa nada e que ela não fica a dever. E por falar em dívidas, chegamos a Sofia Fava. A ex-mulher, o antigo governante garante que as prestações do Monte das Margaridas no Alentejo são cumpridas. Monte alentejano que foi comprado por Fava com Santos Silva como fiador. Tem ideia de mais uma vez isto ter sido falado consigo ou o Carlos ter falado consigo nisto? Não, eu tenho ideia da Sofia me ter falado nisto e dizer que queria comprar um monte no Alentejo porque tinha a receber não sei o quê e podia hipotecar isto e hipotecar aquilo porque ela também tinha isto e aquilo e eu disse, vê lá, não te vais meter, isso parece-me. Enfim, dei o conselho que alguém próximo lhe podia dar e disse-me que ia falar com o Carlos e pedir ajuda ao Carlos para ser seu fiador na compra disso. Vamos ouvir é ainda a questão do monte. Só para fechar esse assunto. Para fechar esse assunto. Mais ou menos cifrada, que se pudesse explicar. Bem, olha, amanhã tenho que pagar o empréstimo do monte, não sei como é que foi. Olha, eu tens que já aquela coisa que pedi para fazer, não fizeste tudo.
Porque fiz aquilo que eu combinei, foi a fazer Não, mas 6 de cada vez, faltam 2. Pois, então faz lá isso. Faz favor. Dá para fazer agora. O que é isto de tinha 6 para fazer, faltam 2? Quer-nos explicar o que é? Sim, quero explicar. Apenas porque está na sequência da conversa do monte, e o monte é o objeto aqui disto. Pronto. Muito bem. Não sei se está ligado. Nada tem a ver com isso. Não? Pronto. Nada tem a ver com isso. E acho que não é relevante. Chegamos à Casa de Paris. As conversas com a ex-mulher Sofia Fava e as mensagens escritas que estão no processo mostram, segundo a investigação, que José Sócrates é o verdadeiro dono do apartamento de luxo comprado em Paris em 2012 por 2,8 milhões de euros, mas que estava em nome de Santos Silva. Quando o apartamento entra em obras, há a impaciência de Fava e do filho Eduardo, que se veem obrigados a morar num hotel. Pai, o problema é que... Pá, se não dá para falar dessas merdas ao telemóvel, porquê que não falo contigo em pessoa? Porque, pá, já estou farto de estar a viver num... É que, pá, eu sei, mas agora está quase... Menos quando... Porque depois o que é que vai acontecer lá? À casa? O que é que vai acontecer? Sim. Epá, então vocês mudam-se para lá, pá. Não estou a perceber qual é a tua pergunta. A casa está quase pronta. Pai, está quase pronta para ser vendida. Eu pelo menos foi isso que tu me disseste. Já disseste tantas teorias diferentes, não sei em que qual é acreditar. E pronto, não posso falar coisas assim para o telemóvel, por isso não vou falar. Mas o que é que eu te disse que ia ser vinda? Quem é que disse isso? Epá, desculpa, não, já te disse, pá, que vocês vão para lá, se aquilo estiver pronto, pá. Epá, mas o que é que eu tenho que dizer mais, pá? O que é que eu tenho que dizer mais? Já pedi desculpa, pensei que aquilo demorasse menos. Faça-me a mãe, se faz favor. Tu, porquê que não vais lá ver como estão as coisas? Vou lá ver, mas o dono da obra devia ir lá ver, porque não vai ser só mais uma semana. Aquilo está praticamente como estava quando lá estiver. Opa, o dono da obra já falou para lá. Eu próprio falei, está bem? Então, o que eu te peço é para ir lá ver amanhã, se faz favor. Eu contava ir esta semana, mas estou doente, pá. Ninguém compreende isso também. Estou doente, pá. Mas não és tu que estás com febre. Não, sou eu que tenho que lá ir. Sou eu, pá. Sou eu. Aqui têm feito o que puderam. Eu tenho que ir lá também. Mas infelizmente não posso. Por isso estou a pedir, vai lá tu e tem uma conversa com ele, dizendo que tem que ter isso pronto antes de tu te ires embora. Queres que marque lá com o arquiteto para amanhã? Eu acho que o dono é que devia falar com o arquiteto, não sou eu. Já falou, filha porra! Quantas vezes é que eu tenho que dizer? Mas não é falar, é ir lá, falar com ele e ver. Não ir lá. Pá, desculpa lá, mas o que é que... Mas não és tu! O que é que adianta? Mas não és tu! O que é que adianta, pá? Porque tu não sabes como são obras, pá. Obras é assim mesmo, pá. As coisas nunca estão de acordo com o planeado. Fernanda Câncio, outra das mulheres de Sócrates, reforça a convicção da investigação de que o apartamento de Paris é de José Sócrates quando envia este SMS. Não há assim tantos ex-primeiros-ministros com massa e casa em Paris. Câncio, a namorada oficial que também é apanhada nas escutas, aqui havia intenção do casal que na altura namorava em comprar uma casa no Chiado que custava 3 milhões de euros. Fica lá verde é cara como o rei. E diz que se pode visitar, não quer ir lá? Não. Porque não? Isso é o primeiro passo a aparecer no correio da manhã. Não é um buraco. Um gajo ir para lá é o cu do mundo. Não, tu entras tu. Não, não digas as neiras, Só que és tu é que és um mundo.
havendo algumas dificuldades económicas, estamos a pensar em comprar uma casa de 3 milhões e não sei quantos por aqui em Portugal, ou 2 milhões e não sei o quê, que quando custava a casa. É só para o confrontar com isso, dar a possibilidade de se defender quanto a isso. Como é que... Eu não estava a pensar em comprar casa nenhuma, Sr. Como se percebe bem da conversa, isto é uma conversa e uma discussão antiquíssima entre dois namorados. Uma delas que insiste no chiado e que insiste não sei o quê, que a casa é lindíssima, e outro que acha que a casa não presta para nada e que aquela zona não é boa. Escutas, indícios com que José Sócrates é confrontado durante este longo interrogatório. Perante tanta ajuda e gastos de milhões, José Sócrates não baixa a guarda. Ser homem de poucas posses é discurso recorrente. É assim, quer dizer, ele é meu amigo e é um homem de posses e eu sou um pobre provinciano que andou na política durante uns anos. O Ministério Público defende que a Casa de Paris pertence a José Sócrates. Durante o interrogatório, o antigo governante é confrontado com escutas onde dá ordens a Santos Silva na escolha dos materiais da casa. Vale a pena ver e ouvir. Olha, ao senhor, aquela coisa que foi escolhida para o chão, na opinião dele, tinha sido um bocadinho mais clara. Está bem. Se tu escolhes pelo fim escuro, e na opinião, o que é que eu digo? Está bem, então, eu faço isso, eu decido como arquiteto, não é? Sim, mas que faça rápido, não é? Sim, ok. Porra, então já estamos no... Sim, já vou ligar. Pois, ele já pôs a dúvida há 2 ou 3 dias. Está bem, mas então responde já, porque eu quero lá ir. Então eu sinto que é melhor a outra coisa, que ele faça isso. É isso? Sim, faça o que ele quer, pronto. Ok, faça depressa, não é? Está bem, está tranquilo. Mas não é muito mais claro, pois não? Não, ele até mandou uma foto hoje. Está bem. Não está. Está bom. Ok, Sr. Engenheiro, não posso deduzir desta conversa que aquilo que lhe é pedido não é uma sugestão, é um consentimento? Não pode. Porque o que me é pedido é a minha concordância para uma alteração de uma sugestão que eu próprio tinha dado. E talvez ele até pensasse que eu tenho melhor gosto. E é muito importante que se perceba o seguinte. Há muitas pessoas que, por gentileza, referem o verbo poder em vez de dever. Este é talvez um dos casos. Porque quando o engenheiro Carlos Santos Silva me pergunta se pode alterar, no fundo o que ele está a perguntar é se deve alterar. Como é uma forma de nos dirigirmos às pessoas, muitas vezes por gentileza. Perguntamos, posso alterar no sentido seguinte, achas que devo alterá-lo? Estou a fazer mal ao dar-lhe autorização para essa alteração? Estou a perceber esse passo. E quem é o dono dos 23 milhões? Sócrates e Santos Silva coincidem. O dono, garantem, é o empresário de Leiria. No primeiro interrogatório, as respostas dos principais protagonistas do processo marquês ao juiz Carlos Alexandre, em exclusivo na CMTV. Todos os indícios, a história de uma dívida, uma fortuna esbanjada em luxos. Sócrates e Santos Silva, os amigos que trocam milhões como quem troca tostões. Como digo, não conhecia o seu património. A única coisa que
que sabia era que o Sr. Engenheiro Carlos Santos Silva era um homem de posses, porque sempre o conheci, como digo, como empresário. Mas sabe de onde é que lhe vinham essas posses? Pode dizer alguma coisa a respeito disso? Que seja útil aqui para a equação? Eu a única coisa que conhecia, para ser completamente aberto e honesto e franco, como deve ser, mas enfim, não apenas responder com verdade, mas com franqueza, a única coisa que sabia era que o engenheiro Carlos Santos Silva era um homem com posses, ligado desde sempre a empresas na área da consultoria de projetos e na área da construção civil. Isso sim. José Sócrates pediu dinheiro durante anos a Carlos Santos Silva, porque tinha poucas posses. Afinal, não havia fortuna. Eu vivo do meu trabalho e sempre vivi, nunca tive meios de fortuna. E vivi sempre também com a ajuda da minha mãe, onde e onde. E a primeira consequência que queria tirar daqui é que lamento que algumas dificuldades financeiras que eu tenho possam ser aproveitadas contra mim e contra a minha honestidade. Lamento muito que isso seja feito. Quero contestar, em primeiro lugar, que o Carlos Santos Silva me tenha entregue, através de outras pessoas, as quantias que aqui estão. Porque são exageradíssimas. Mas, devo dizer-lhe que é verdade que o Carlos Santos Silva de onde me emprestava dinheiro. De onde me emprestava dinheiro. É mesmo assim. Porque eu tenho pouco e sei que ele é um homem de posses e de vez em quando pedia dinheiro. Portanto, genericamente, é o que tenho a dizer. Dinheiro esse que devolveu, não é? Não, é que ainda não devolvi nada. Não devolveu nada? Não devolvi nada, mas tenho... Não devolvi nada? Não. Vamos lá ver. Diga. Algumas coisas lhe fui devolvendo ao longo da vida, mas eu sei que tenho para com ele uma dívida que procurarei pagar. No final de 2012, 2013, tenho tido dificuldades financeiras, porque tenho várias... foi uma grande ajuda. Eu já pensei até, para ser honesto, aliás o que tenho pensado, para devolver o dinheiro que o Carlos me emprestou, em penhorar de novo a minha casa. Já me ocorreu isso. A minha mãe tem insistido para que eu não o fizesse, porque ela também tem intenções de me fazer uma doação de casa que ela tem. Enfim, mas é uma coisa em que ando a pensar. Mas é verdade que ao longo destes últimos anos tenho passado pelas dificuldades financeiras que, pela leitura que faço daqui, os senhores bem conhecem. Bem conhecem. Mas afinal, quanto devia? Quanto dinheiro emprestou o amigo Santos Silva ao ex-primeiro-ministro? Se quantificar esses empréstimos, como diz, do Sr. Engenheiro Silva, computaria isso mais ou menos em que tempo? Pois, isso é muito difícil de dizer, mas eu tenho uma ideia, quer dizer, mas nada que se pareça com... mas que ideia é que tem? Grosso modo. Sabe, Sr. Juiz, eu quero responder a tudo, não quero que fique nenhuma pergunta por responder. Mas eu posso dizer-lhe o seguinte, quer dizer, eu fui confrontado com isto ontem, não é? Eu sei. E talvez eu pudesse responder, talvez eu posso, porque eu também tenho que fazer eu próprio. Mas tem um apanhado dessas importâncias que foram entregues pelo senhor... Quer dizer, tenho uma ideia, mas eu gostaria de, eu próprio, verificar com os meus papéis, isto é, com as minhas faturações e tal, para confirmar, porque há aqui muita coisa que, desculpe, que isto não é verdadeiro. Mas eu não sei dizer o que é que não é verdadeiro e o que é que é verdadeiro. Não é? Sócrates sabia muito pouco. Não sabia quanto o amigo tinha, apenas que lhe emprestava dinheiro quando precisava. Pedia, Santos Silva dava. Nunca dizia que não.
Bastava Sócrates dar-lhe a ordem. O dinheiro chegava. Quase sempre através do motorista João Perna, o intermediário. Ao juiz, Santos Silva disse que nem guardava documentos da dívida. A confiança era tal que as contas faziam-se de cabeça. Que havia, portanto, digamos, essa minha disponibilidade, digamos, até ao final de 2014, de um montante dessa ordem, portanto, de grandeza, dos 500 mil euros, e, portanto, essa questão, portanto, se eu já tinha manifestado, digamos, esta minha disponibilidade, digamos, se eu já tinha para ele mostrado esta minha disponibilidade, não é, até ao final de 2014, não é? Disse-lhe que até ao final de 2014 podia ajudar. E sim, com um montante desta ordem de grandeza. Portanto, qual ordem de grandeza? Que eu falei que já ultrapassou, aliás. De 20 mil? Não estou a perceber. De 500 mil. De 500 mil. Já ultrapassou, que eu já tenho registrados 510 dos meus apontamentos. É pena o senhor, esses apontamentos, enfim... Mas eu destruí isso. Pois destrói, pois está bem. Mas quer dizer, isso era... E não destruiu até quando surgiram aí umas notícias em julho passado? Não. Eu, no fim do ano, portanto, tomo nota e pronto. E agora devo ter mais qualquer registro. E às vezes eu já aponto quase tudo. Há 20 anos atrás não apontava nada. Fixava tudo. Agora, desgraçadamente, tenho que apontar. Mas Santos Silva era um homem que afinal pagava tudo. Férias, roupa, médico e até livros. O dinheiro não acabava, não havia limites. E algumas destas utilizações foram também, ou estão também ligadas com a aquisição do livro do Sr. Engenheiro. É verdade que houve aqui uma campanha montada para comprar exemplares do livro? Eu comprei bastante. Mas foi a pedido do próprio engenheiro Sócrates. Comprei por vontade própria. Eu também gostava. Ou seja, ou seja, pode ser que assim, a sua explicação faz sentido no princípio. Mas, ou seja, se é para valer a explicação, há uma série de interseções. Faz favor, então. Eu, portanto, só pedi este parênteses e também por vontade própria. Naturalmente, digamos, o engenheiro Sócrates tinha, portanto, por razões, portanto, também do tal... manutenção do tal estado. Que o livro, portanto, tivesse uma boa aceitação. E, portanto, naturalmente... Alavancou as vendas do livro. Certo. Carlos Alexandre, o juiz de instrução, não se contenta com sorrisos. O ambiente é muitas vezes descontraído, mas as perguntas são certeiras. O juiz insiste. Quando aparecem ali alusões nos telefonemas, tem que se manter aquele esforço e tal. Não, mas eu acho que 5 consigo. Não, pode ser 5, tem que ser 7. Tens que andar com isso para diante. Mas eu já montei, já pus tudo a trabalhar e tal. Não, mas tens que chegar pelo menos a 7. Seria o quê? 700 livros num determinado período? 7? Não, 7 livros. E, portanto, 7 livros não pode ser. Não, o senhor não deixar concluir. Faz favor, desculpe. Portanto, neste sítio comprava, por exemplo, 7, pronto, no outro 5, porque não podia comprar. E isto tudo saía de onde? Verbas do Sr. Engenheiro? Da conta 006? Sim, algumas sim. Eu penso que outras pessoas, digamos, terão feito o esforço, mas eu também, portanto, fiz um esforço grande nessa altura. Deu dinheiro a bastante gente para fazer essas compras. Sim. José Sócrates insiste que o amigo fazia tudo por gosto próprio, de boa vontade. Diz que não tem meios de fortuna. Foi Santos Silva quem sempre o quis ajudar. Sem qualquer intenção, sem que pedisse nada de volta. 1 ano e meio depois de José Sócrates ser preso, as perguntas do juiz feitas a 23 de novembro continuam sem resposta. 2 contas de Santos Silva eram usadas exclusivamente pelo ex-primeiro-ministro, que fazia uma vida de luxo, mas não tinha bens, fortuna e muitas vezes nem sequer dinheiro na conta. As escutas do processo Marquês revelam que José Sócrates continuava a controlar a comunicação social. Falhado o plano de assalto à TVI, desmascarado pelo processo face oculto em 2009, há mudança de alvo
Mas José Sócrates não desiste de controlar a comunicação social. Assim que o seu advogado Proença de Carvalho assume a liderança do Grupo Global Média, grupo que detém o Jornal de Notícias, o DN e a TSF, inicia-se o processo de recomendação do amigo Afonso Camões. Sócrates informa o amigo Camões que disse a Proença que ele precisava de um tipo que em qualquer circunstância não faça perguntas e obedeça. Anunciado como diretor do Jornal de Notícias a 30 de setembro de 2014, a contratação de Afonso Camões começa muitos meses antes e é gerida por Sócrates diretamente com Proença de Carvalho, o presidente do Conselho de Administração da Global Média. Era bom que eles percebessem que eu sou joker em qualquer posição para mandar e que também sei que um general prussiano não se amotina. Fogo à peça, camarada. As palavras são de Afonso Camões, em mensagem enviada a José Sócrates, a 18 de março de 2014, altura em que Camões estava à frente da Lusa, mas já de olhos postos na Global Média. Enquanto Camões não foi contratado, o antigo primeiro-ministro usa a agência a seu belo prazer. Sócrates pode dar-se ao luxo de escolher os jornalistas a quem quer prestar declarações. A 16 de abril de 2014, após uma manchete do Correio da Manhã em que é avisado, Sócrates liga a Camões e diz que quer uma declaração para a Lusa, para Pedro Moraes Fonseca. Isto e muito mais é o que revelam escutas realizadas no âmbito da Operação Marquês. Escutas que registram por parte de Afonso Camões Acho boa ideia. Camões manda o número do jornalista ao ex-primeiro-ministro e promete-lhe que fará aquilo logo de manhã. Segundo as conversas que estão transcritas no processo, Camões e Sócrates falam nesse dia 3 vezes ao telefone. Camões lê a peça da Lusa ao antigo primeiro-ministro antes de ser divulgada. A peça é aprovada por José Sócrates. Não satisfeito, o antigo governante diz que está a pensar dar uma entrevista. Afonso Camões aconselha a que seja numa coisa de grande audiência. Sócrates responde: só tenho a minha RTP. Na sua RTP, Sócrates considera que o processo vai ser demorado, sugere uma entrevista ao Diário de Notícias e é então que o amigo Camões promete: vou pensar num pretexto qualquer. 3 meses depois de chegar à Global Média, Proença diz a Camões que vai apresentar o seu nome. Camões é anunciado como novo diretor do Jornal de Notícias em setembro. Tem José Sócrates como padrinho. Um padrinho com muitos afilhados. Na ERC há também processos discutidos entre Arons de Carvalho e José Sócrates. Em fevereiro de 2014, véspera de uma deliberação da ERC sobre o Correio da Manhã, Sócrates liga a Arons de Carvalho, o vice-presidente da entidade reguladora para a comunicação social, e confirma que o assunto já estava na agenda. As escutas revelam que o antigo governante ainda alerta Arons de Carvalho para não falar ao telefone, mas Arons continua. Não tem mal, está na agenda para amanhã à tarde. Eles apresentaram um texto de 25 páginas, algumas contra mim, a dizer que sou parcial. Afilhados e padrinhos na comunicação social, nesta Operação Marquês, são as escutas que os vão revelando.